Evite ter uma forma definida. Lei 48. Ao assumir uma forma, ao ter um plano visivelmente bem estabelecido, você se expõe ao ataque. Em vez de assumir uma forma que o seu possa agarrar, mantenha-se maleável e em movimento. Aceite o fato de que nada é certo e nenhuma lei é fixa. A melhor maneira de se proteger é ser tão fluido e amorfo como a água. Não aposte na estabilidade ou na ordem permanente, pois tudo muda. A lei transgredida. No século 8 a.C., as cidades-estado da Grécia tinham crescido tanto e eram tão prósperas que ficaram sem terras para sustentar as suas crescentes populações. Então elas se voltaram para o mar, fundando colônias na Ásia Menor, na Sicília, na Península Itálica, até na África. A cidade-estado de Esparta, entretanto, não tinha acesso ao mar e estava cercada de montanhas. Sem poder alcançar o Mediterrâneo, os espartanos jamais foram um povo marítimo, atacando em vez disso as cidades vizinhas, e numa série de conflitos brutais e violentos que duraram mais de 100 anos, conseguiram conquistar uma imensa área com terra suficiente para seus cidadãos. Esta solução para seus problemas, entretanto, trouxe outro, bem maior. Como manter e policiar os territórios conquistados? Os povos subordinados que agora governavam eram 10 vezes mais numerosos. Sem dúvida, esta horda se vingaria terrivelmente. A solução encontrada por Esparta foi criar uma sociedade dedicada à arte da guerra. Os espartanos seriam mais valentes, fortes e ferozes do que seus vizinhos. Só assim poderiam garantir a sua estabilidade e sobrevivência. Aos 7 anos de idade, o menino espartano era afastado da mãe e colocado num clube militar onde era treinado para lutar e passava por uma rígida disciplina. Os meninos dormiam em camas feitas de caniços e tinham direito apenas a uma roupa para usar durante um ano inteiro. Não estudavam nenhuma das artes. Na verdade, os espartanos baniram a música, e só aos escravos era permitido praticar os ofícios necessários para sustentá-los. As únicas habilidades que os espartanos ensinavam eram as da guerra. As crianças consideradas fracas eram deixadas em cavernas nas montanhas para morrer. Não se permitia nenhum sistema de moedas ou comércio em Esparta. A riqueza adquirida, eles acreditavam, semearia o egoísmo e as dissidências, enfraquecendo a sua disciplina guerreira. A única maneira de um espartano ganhar a vida era com a agricultura, na maior parte em terras de propriedade do Estado, que escravos, chamados ilotas, cultivavam para ele. A simplicidade dos espartanos permitiu que formassem a infantaria mais poderosa do mundo. Eles marchavam em ordem perfeita e lutavam com incomparável bravura. Suas falanges estreitamente cerradas venciam exércitos 10 vezes maiores, como demonstraram ao derrotarem os persas nas Termópilas. Uma coluna espartana em marcha aterrorizava o inimigo. Parecia não ter pontos fracos. Mas apesar de se mostrarem guerreiros poderosos, não estavam interessados em criar um império. Só queriam manter o que já haviam conquistado e defendê-lo de invasores. Décadas se passavam sem que houvesse uma única mudança no sistema que funcionara tão bem para preservar o status quo de Esparta. Ao mesmo tempo que os espartanos desenvolviam a sua cultura guerreira, outra cidade-estado ascendia a igual importância: Atenas. Ao contrário de Esparta, Atenas tomara o caminho do mar, não só com o objetivo de criar colônias como de fazer comércio. Os atenienses se tornaram grandes mercadores. A sua moeda, as famosas moedas de coruja, espalhou-se por todo o Mediterrâneo. Ao contrário de Esparta, os atenienses reagiam a todos os problemas com uma consumada criatividade, adaptando-se às ocasiões e criando novas formas sociais e artísticas num ritmo incrível. A sua sociedade era um fluir constante, e conforme aumentava o seu poder, passaram a representar uma ameaça para os defensivos espartanos. Em 431 a.C., a guerra entre atenienses e espartanos, que havia tanto tempo vinha sendo cozinhada em fogo brando, finalmente explodiu. Durou 27 anos, mas depois de muitas viradas da sorte, a máquina de guerra espartana finalmente venceu. Os espartanos agora comandavam um império, e desta vez não poderiam continuar dentro da casca. Se desistissem do que tinham conquistado, os derrotados atenienses se reagrupariam e avançariam sobre eles, e os longos anos de guerra teriam sido inúteis. Depois da guerra, choveu dinheiro ateniense em Esparta.
Os espartanos tinham sido treinados para o combate, não para política ou economia, e como não estavam acostumados com isso, a riqueza e seus consequentes estilos de vida os seduziram e dominaram. Os governantes espartanos foram enviados para governar as terras que antes eram atenienses. Longe de casa, sucumbiram às piores formas de corrupção. Esparta tinha derrotado Atenas, mas o estilo de vida fluido dos atenienses estava lentamente minando a sua rígida disciplina e afrouxando a sua ordem rígida. E Atenas, enquanto isso, adaptava-se à perda do seu império, tratando de prosperar como um centro cultural e econômico. Confusa com a mudança no seu status quo, Esparta foi enfraquecendo cada vez mais. 30 anos depois de derrotar Atenas, ela perdeu uma batalha importante com a cidade-estado de Tebas. Quase da noite para o dia, esta nação, uma vez poderosa, entrou em colapso para nunca mais se recuperar. Na evolução das espécies, a armadura de proteção quase sempre foi sinônimo de desastre. Embora existam algumas poucas exceções, a casca com frequência se torna um impasse para o animal encapsulado nela. Reduz a atividade do animal, dificultando a sua busca de alimento e fazendo-o alvo de predadores mais velozes. Os animais que fogem para o mar ou para o céu e que se movem de maneira rápida e imprevisível são infinitamente mais poderosos e seguros. Diante de um sério problema, controlar uma população mais numerosa do que a sua, Esparta reagiu como um animal que desenvolve uma casca para se proteger do ambiente. Mas como a tartaruga, os espartanos sacrificaram a mobilidade pela segurança. Eles conseguiram preservar a estabilidade durante 300 anos, mas a que custo? Não tinham outra cultura senão a da guerra. Nenhuma arte que aliviasse as tensões. Estavam em constante ansiedade quanto ao status quo. Enquanto seus vizinhos foram para o mar, aprendendo a se adaptar a um mundo em constante movimento, os espartanos enterraram-se no seu próprio sistema. A vitória significaria novas terras para governar, o que eles não queriam. A derrota seria o fim da sua máquina militar, o que eles também não queriam. Só a estagnação lhes permitia sobreviver. Mas nada no mundo pode permanecer estável para sempre, e a casca ou sistema que você desenvolve para se proteger acaba sendo a sua ruína. No caso de Esparta, não foram os exércitos de Atenas que a derrotaram, mas o dinheiro ateniense. O dinheiro flui onde existem oportunidades para isso. Não pode ser controlado ou forçado a se encaixar num padrão predeterminado. É inerentemente caótico. E no longo prazo, o dinheiro fez de Atenas o conquistador ao se infiltrar no regime espartano e corroer a sua armadura de proteção. Na batalha entre os dois sistemas, Atenas foi fluida e criativa o suficiente para assumir novas formas, enquanto Esparta só conseguiu se tornar cada vez mais rígida até se quebrar. É assim que o mundo funciona, seja com animais, culturas ou indivíduos. Diante da severidade e dos perigos do mundo, os organismos de qualquer espécie desenvolvem proteções, um escudo de armas, um sistema rígido, um ritual confortador. No curto prazo pode funcionar, mas com o tempo isso significa desastre. O povo, sobrecarregado por um sistema e um estilo inflexível, não se move com rapidez, não percebe nem se adapta às mudanças. Vai se arrastando cada vez mais lentamente até seguirem o caminho do brontossauro. Aprenda a se mover rápido e a se adaptar ou será devorado. A melhor maneira de fugir a este destino é não assumir formas apesar de tê-las. Nenhum predador vivo pode atacar o que não consegue ver. O poder só pode prosperar se for flexível em suas formas. Não ter forma definida não é ser amorfo. Tudo tem forma. Isso é impossível de evitar. A informidade do poder é mais como a da água ou do mercúrio, que assume a forma do que a contém. Mudando constantemente, ela nunca é previsível. Os poderosos estão constantemente criando forma, e o seu poder vem da rapidez com que conseguem mudar. Sua falta de forma está no olho do inimigo que não consegue ver o que eles pretendem, e, portanto, não tem nada concreto para atacar. Esta é a principal postura de poder. Impossível de agarrar, tão esquivo e veloz, que é capaz de assumir a forma que quiser, usando esta habilidade para causar a maior movimentação em qualquer situação. As criações humanas evoluem para a abstração, para serem mais mentais e menos materiais. Vê-se bem a evolução nas artes, que neste século fizeram a grande descoberta do abstrato e do conceitual. Pode ser vista também na política,
que ao longo do tempo tem se tornado menos obviamente violenta, mais complicada, indireta e cerebral. A arte de guerrear e a estratégia também seguiram o mesmo padrão. A estratégia começou na manipulação dos exércitos em terra, posicionando-os em formações ordenadas. Em terra, a estratégia é relativamente bidimensional e controlada pela topografia. Mas todas as grandes potências acabaram indo para o mar, em busca de comércio e colonização. E para proteger suas rotas comerciais, tiveram de aprender a lutar no mar. A guerra marítima requer uma tremenda criatividade e pensamento abstrato, visto que as linhas estão constantemente mudando. Os capitães navais se distinguem por sua habilidade em se adaptar à literal fluidez do terreno e confundir o inimigo com uma forma abstrata, difícil de prever. Eles operam numa terceira dimensão, a mente. Esta é a forma suprema de estratégia. A guerra de combates travados se tornou muito perigosa e cara. A dissimulação e indefinição têm resultados muito melhores com um custo bem inferior. O principal custo, de fato, é o mental. O exercício intelectual necessário para alinhar seus exércitos em padrões dispersos e avaliar mental e psicologicamente os seus adversários. E nada os enfurecerá e desorientará mais do que a indefinição. Num mundo onde as guerras de destacamento são a ordem do dia, a indefinição é crucial. O primeiro requisito psicológico para a informidade é aprender a não levar nada para o lado pessoal. Jamais revele defensividade. Quando age na defensiva, você mostra suas emoções revelando uma forma nítida. Seus adversários perceberão que tocaram um nervo, um calcanhar de Aquiles, e voltarão a atacar repetidas vezes. Portanto, aprenda a não levar nada para o lado pessoal. Não deixe que ninguém o veja pelo avesso. Seja uma bola escorregadia impossível de agarrar, que ninguém saiba o que o atinge ou onde estão os seus pontos fracos. Cubra o rosto com uma forma indefinida e você deixará furiosos e desorientados seus ardilosos colegas e adversários. As leis que governam as circunstâncias são abolidas por novas circunstâncias, escreveu Napoleão, o que significa que é você quem tem de avaliar cada nova situação. Não confie demais nas ideias dos outros, caso contrário assumirá uma forma que não é sua. O respeito excessivo pela sabedoria alheia fará você desvalorizar a sua própria sabedoria. Assuma a forma que cada nova situação apresenta, de acordo com a sua avaliação das circunstâncias. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário abaixo. Irá nos ajudar muito para continuarmos produzindo mais conteúdo. E para não perder vídeos como este, se inscreva no canal